Nós estamos falando de um serviço de atenção domiciliar que está no âmbito tecnológico do hospital, mas obviamente ele não está encarcerado no hospital, ele vive a realidade de estar a serviço de uma rede. E é muito interessante ele estar no âmbito do hospital, e aí não estou fazendo uma defesa disso, mas estou dizendo é muito interessante porque permite que o hospital vá necessariamente, em São Bernardo nós somos um complexo, temos 3 hospitais, estamos construindo 4, são 800 leitos, permite que os hospitais tenham que viver essa coisa de fazer cuidado, gestão e produção, não só no hospital, mas fora. Tem que estar com esse compromisso vigilante, este olhar de maior pertencimento para fora do hospital e das possibilidades de cuidado para além dele. Né? Então, o complexo hospitalar acaba abrigando em São Bernardo o serviço, isso é uma das coisas interessantes que a gente tem na nossa peculiaridade. Sobre a questão da temática, a gente traz um dispositivo. E aí eu quero aproveitar um pouco a fala da doutora Neide, porque quando a gente foi selecionar, a gente também ficou numa angústia imensa. Eu gostaria de falar de umas 10 coisas. Mas a gente pensou um pouco na temática. Então, se a temática era a inovação, esse é um dos dispositivos que a gente procurou também estabelecer arranjos para ele, onde a gente se preocupou com a questão da inovação, com muita prudência e juízo, para não ficar propondo nenhuma panaceia. A nossa intenção não é essa. Aliás, a gente vive as dores e os amargores de ter um dispositivo que se pretende inovador e as barreiras que nós temos que lidar diuturnamente para que esse dispositivo atenda às demandas e às necessidades que estão identificadas, não só pela atenção domiciliar, mas pela rede inteira. Né? Então, a preocupação da temática trazida foi essa. Ele é um sistema de classificação de pacientes, que pensando na questão do acesso universal, pensando na questão da equidade, e principalmente na integralidade, e eu vou tentar transcorrer um pouco sobre ele, para a gente poder fazer alguns aprofundamentos. Bom, primeiro, falar um pouco de São Bernardo. São Bernardo é um dos 7 municípios do grande ABC paulista. Ele tem uma população de 765 mil habitantes. Está lá na região metropolitana. A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios. São Bernardo ele é o quinto orçamento do estado de São Paulo, ficando aí atrás da capital, ficando atrás de Guarulhos, de Campinas, né? E ele tem uma rede de atenção relativamente robusta. São 32 unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, serão 35 até o final desse ano. Nós temos 9 unidades de pronto atendimento, são 3 hospitais, serão 4 até o final de 2013. Temos 3 ambulatórios de especialidade, 5 centros de atenção psicossocial e 4 residências terapêuticas na vertente de cuidados intermediários de saúde mental, né? Trabalhando uma forte vertente de desinstitucionalização, posto que São Bernardo tem um serviço hospitalar com perfis manicomiais, ele está sendo desativado. Então, as residências vieram convenientes com essa atividade. Para falar um pouco do serviço em si, esse serviço ele foi criado em 30 de março de 2009. Então, finalzinho do primeiro trimestre da gestão da qual a gente participa, nos assustamos bastante na chegada em função da desestrutura física da rede, qualidade mesmo dos edifícios, dos equipamentos, a baixíssima oferta de atenção hospitalar, o adensamento de acamados e de pessoas no domicílio sem nenhum tipo de projeto terapêutico, e a gente precisava tomar medidas rápidas que pudessem nos ajudar a fazer um acolhimento dessa demanda latente, que tinha um clamor social bastante grande. Nesse período de 3 meses, eu consegui ter esse grato encontro com a Rosa, que estava como enfermeira cuidando da rede, e a gente conseguiu pensar algum movimento de implantação desse serviço, né, para esse contexto de necessidade. As ofertas são em AD1, são na tipologia AD2, são na tipologia AD3, linkando-se aí com o início do cuidado no ambiente da atenção primária e as continuidades da atenção especializada, ambulatorial e hospitalar. Ele está plenamente organizado em base territorial. Nós temos hoje 9 territórios de saúde em São Bernardo. Esses territórios estão cotizados em todas as frentes do cuidado, e a domiciliar se organiza para fazer coberturas. Então, as equipes sabem exatamente quais são as unidades básicas de saúde de referência, unidades de pronto atendimento de referência, quando programam os seus projetos de intervenção e cuidado. Nossa estrutura, nós temos 4 equipes multidisciplinares de atenção domiciliar e uma equipe multidisciplinar de apoio. Aqui eu autorizei ontem estar nessa versão, graças a Deus não são mais 5 veículos, são 6, o sexto chegou há 15 dias atrás, isso faz toda a diferença.
e estruturamos uma central operacional que nos permite fazer o telecuidado, né? Quer dizer, o monitoramento do domicílio e a disponibilidade das famílias nos acessarem em tempo oportuno para que a gente possa dar a resposta necessária. Quanto ao processo de trabalho, tentei trazer descritiva e bem objetivamente, quer dizer, as atividades aos quais o serviço se destina, né? A primeira delas é a principal das ofertas do serviço de atenção domiciliar, que são as visitas domiciliares. O sistema de classificação de pacientes, ele é uma tecnologia que tenta fazer uso efetivo e eficiente dessa principal oferta, que é a visita domiciliar. Como organizar visitas domiciliar à luz e à lógica de um projeto terapêutico produzido em um ambiente de comunidade de prática que visam transdisciplinaridade, né? Além delas, a visita de captação, esse é um outro dispositivo. A equipe tem que conseguir perfazer, de fato, quase que uma leitura binária de papéis. O que é o meu papel quando eu faço a visita domiciliar, o que é o meu papel quando eu vou visitar uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, um CAPS, uma residência terapêutica ou um hospital, me colocando na condição de captador da atenção domiciliar. E aí os desafios são múltiplos, quer dizer, enxergar a evolução desse projeto terapêutico nesse sítio, conseguir fazer processos interativos bastante efetivos para a tomada de decisão de ir ao domicílio e avaliação de real capacidade do projeto terapêutico domiciliar, gerar intervenções geradoras de cuidado, qualificadoras de cuidado. Então, esse processo de capacitar pessoas para o momento de captação, ele é contínuo e é uma das nossas preocupações diárias. Temos a questão da gestão de campo e intercorrências, um outro desafio para o enfermeiro da atenção domiciliar de São Bernardo, porque você está numa central telefônica, não muito grande, uma mesa, uma cadeira de telefone, mas você está à disposição das 7 às 19 horas para atender dúvidas, perguntas, situações eventuais de intercorrência e instabilidade da pessoa em cuidado e, obviamente, a gente ter a possibilidade de fidelizar o cuidador, de dizer ao cuidador, nós estamos com você à sua disposição a qualquer momento. Nós só existimos porque você existe, né? Quer dizer, a centralidade da atenção domiciliar, principalmente a nossa brasileira, está nesse cara, está no cuidador leigo, que vive a delícia e as dificuldades de, na maioria das vezes, não escolher ser o cuidador, mas ser escolhido, né? É uma pessoa que deve ser cuidada e deve ser amparada para o sucesso do processo de cuidado na atenção domiciliar. Para além da gestão de campo, a sala de situação, um espaço de comunidade de prática que acontece diariamente para discutir fatores críticos de sucesso dos projetos terapêuticos de atenção domiciliar vigentes. E aí, independente se eu estou tratando de projetos desenhados a partir do sistema de classificação de pacientes de menor ou maior complexidade. Esse espaço é o espaço onde a gente tenta fomentar e garantir esse aspecto que eu coloquei da transdisciplinaridade. Não vale mais, a nossa ideia de potência que nós temos experimentado é que a multidisciplinaridade nos causa alguns entraves. Por quê? Nós não temos a oportunidade de estar com todas as tecnologias, todas as competências profissionais simultaneamente monitorando o domicílio naquele tempo específico. As pessoas precisam da equipe, precisam ter esse compromisso de estar olhando para coisas para além da sua tecnologia, da sua expertise profissional, para fim da gente gerar de fato um aspecto de vigilância desse cuidado. Então, o espaço sala de situação é o espaço formal para que a gente possa trabalhar os aspectos de transdisciplinaridade e de fato gerar um processo de responsabilidade sanitária, individual e coletivo bastante consistente. Cuidados domiciliares em urgência e emergência, a exemplo do colega de Imbu, foi uma dificuldade organizar o sistema de emergência para trabalhar na lógica do domicílio, mas vocês viram eu falando no intervalo horário das 7 às 19, que funciona a central de gestão de campo. A partir das 19 horas, o serviço não está funcionando, mas a central de regulação médica do SAMU do município está à disposição ao telefone 92 e os pactos operativos são: se um domicílio, após as 19 horas, acessar a central de regulação médica do SAMU, necessariamente a unidade de suporte avançar, virar até o domicílio e entender o que está acontecendo. Veja, isso é uma mudança de paradigma dentro do SAMU. Por quê? Porque o médico regulador do SAMU, ele faz uma leitura da tecnologia, ele toma uma decisão lá, obrigatoriamente na hora. Ele é que decide se é suporte básico, se é viatura de intervenção rápida, se é motoambulância ou se é ambulância de suporte avançado. Nesse contexto, não. Para fins de geração de segurança sanitária,
E em função do perfil da nossa corte de pacientes, que são, vocês vão perceber, são pacientes muito mais concentrados em cuidados intermediários e intensivos no aspecto de necessidades de cuidado, a gente precisa ter esse suporte, e o SAMU, nas claudicações iniciais, mas muito colaborativo, e acho que hoje muito mais integrado, tem dado esse suporte e tem feito com que a atenção domiciliar de São Bernardo seja um serviço que a população possa de fato confiar, possa ir para casa, não seja um dano, né? E a distribuição e logística de insumos domiciliares, que é essa outra atividade, né? Eu acho que tem uma colega fonoaudióloga que fala exatamente isso. Eu pedi uma roda rápida, eu havia pedido assim, por favor, diga impressões sobre a atenção domiciliar. Ela falou assim, a nossa parece mesmo um hospital que anda. Dá um pouco essa impressão. Tem trânsitos de insumos, de materiais, de uma rede de abastecimento no domicílio, que não é leve, é uma rede pesada, que tem cara mesmo, de logística hospitalar. E esse é um dos desafios que a atenção domiciliar brasileira está se impondo. E acho que a gente precisa conseguir ter fóruns para debater e a gente conversar sobre, para poder evoluir. A gente está com uma média agora, nesse contexto, de uma variação sazonal de 250 a 270 pacientes que têm ficado conosco em casa. Para ter uma ideia, nenhum dos nossos 3 hospitais tem essa capacidade de leitos. Nenhum deles, nenhum dos 3. Atinge 250 leitos. Só o Novo Terá. Bom, falar um pouco do cenário que eu já comecei. Chegamos num ambiente para implantar a tecnologia com bastante escassez de oferta hospitalar, com uma missão de evitar necessárias internações sensíveis à atenção primária, independente do lugar onde elas estejam identificadas, com uma missão de conseguir fazer captações e evitar internações hospitalares a partir de componentes da urgência e emergência, de componentes pré-hospitalares fixos, como nas unidades de pronto atendimento. Então, nós temos um constante e frequente movimento de favorecimento de saídas, evitando internações hospitalares a partir das nossas UPAs. Os leitos de observação das UPAs são grandes espaços doadores de pessoas para os cuidados domiciliares. Uma necessária garantia de continuidades a partir da atenção primária e da atenção hospitalar. Então, a nossa preocupação central, além do cliente número 1, que é a pessoa em cuidado em casa, é a gente poder, de fato, dar suporte para as equipes de saúde da família, quando elas precisarem crescer em intensidade e frequência de cuidado em casa. Conseguir sempre fazer essa ponte bastante aberta, esse diálogo bastante direto entre a saúde da família e as equipes de domiciliar. São Bernardo tem uma cobertura de 85% a partir das equipes e, se a gente for analisar agentes comunitários, é 100% de cobertura. Então o território está bastante monitorado. E na questão da atenção hospitalar, quer dizer, ser de fato uma tecnologia, ser um dispositivo que garante o processo de autorresponsável. Então o hospital pode colaborar a partir de monitoramentos, de vigilância, acionando a atenção domiciliar, não só para fazer deshospitalização precoce, mas movimentar-se no sentido de saídas hospitalares que sejam de fato cuidadoras e que vão permitir que a atenção domiciliar construa, nos apoie a construir pontes efetivas dessas pessoas para a atenção primária, para a atenção ambulatorial. Uma situação de evidente oportunidade para a aplicação de práticas substitutivas alicerçada na clínica ampliada. Chama a atenção aqui do clínica ampliada porque nós temos um cuidador que não é um profissional de saúde, ele é autônomo, ele é tomador de decisões nesse processo de construção do projeto. Então, esse é um alicerce que nós trabalhamos de forma bastante focada. E não só na atenção domiciliar com prática substitutiva, mas cuidados intermediários pós-hospitalares, para os cuidados mais prolongados, né? E também prática substitutiva em atenção em saúde mental como preocupação central. Vou falar um pouquinho do sistema de classificação de pacientes, né? Esse dispositivo, ele passou por uma fase bastante grande de acumulação de hipóteses, seus respectivos testes destas teses, e depois pós-testes de ciclos mais longos também de pós-validação, utilizando bases tecnológicas da saúde baseada em evidências, que inicialmente começou alicerçada nos campos profissionais de saber. Então cada uma das pessoas das equipes multidisciplinares e de apoio são autores desse processo, foram as bases, nós procuramos sempre trabalhar na lógica de buscar revisões sistemáticas, para conseguir encontrar pontos de controle clínico, para conseguir encontrar chaves clínicas que pudessem nos dar, a partir de uma estandarização, de um processo de taxonomização, identificar riscos e vulnerabilidades e conseguir chegar, a partir dos componentes experiência e tecnologias duras, leve duras de cuidados profissionais,
desenhar uma programação de frequência e intensidade de cuidado. Obviamente que nós tivemos dois exercícios complementares, que é, depois de desenhar o instrumento por categoria profissional, conseguir desenhar e sistematizar um instrumento que pudesse ser um encontro desses olhares mais compartimentados, entre aspas, para formalizar dentro de um instrumento, de uma tecnologia, o processo de decisão transdisciplinar, e também a formalização de um outro instrumento, que é um instrumento que não são necessariamente as mesmas chamas clínicas, que é um instrumento para favorecer o processo de captação, que possa dar conta das decisões tomadas no ambiente onde esse processo de cuidado estava acontecendo e conseguir programar o avanço desse cuidado para dentro do domicílio, né? É um processo de classificação equitativa de uma corte de elegíveis para essa determinada frequência e intensidade de cuidado. As comunidades de prática na sala de situação vão discutir basicamente um instrumento mais integral e a autonomia e ampla participação de cuidadores e familiares na construção dos projetos terapêuticos singulares domiciliares, aqui tratando daquele elemento aqui ampliado. Então, esses instrumentos, você não... a sala de situação é um momento onde os instrumentos tecnológicos mais leves são harmonizados com tecnologias mais leves, com participações e decisões autônomas de cuidadores, para a gente conseguir fechar o processo classificatório. E como todo o processo classificatório, essa tecnologia demanda reclassificações dinâmicas. Então, todas as visitas domiciliares, elas são acompanhadas e são momentos de reclassificação. São momentos de formalizar uma impressão para contribuir no processo de discussão de aprimoramento e avanço do projeto terapêutico dentro dos ambientes das salas de situação. Bom, aqui o desenho esquemático, né? Os dois principais sistemas de classificação, ele é aberto a partir de um sistema de captação, recebe alimentações e retroalimentações de sistemas de classificação profissionais e dos sistemas de classificação fechados depois das avaliações de sala de situação. Eu trouxe aqui um aperitivo, uma primeira provocação. São 4 níveis, basicamente, que essa classificação nos gera. Um nível chamado de previsão de alta, entre aspas, cuidados mínimos, cuidados intermediários e cuidados intensivos. Trouxe 2 exemplos de profissionais, só trouxe esses 2 porque eles têm que dar conta de 100% da corte de pessoas em regime de atenção domiciliar. Uma visão, por exemplo, a partir da previsão de alta, uma visita do enfermeiro mensal, aquele projeto terapêutico que está num processo mesmo de conclusão dentro do domicílio. Nós já temos outras pontes de transferência do projeto terapêutico para ele continuar sendo construído dentro do espaço, até chegar numa intensividade onde são 3 ou mais visitas domiciliares, elas podem ser diárias, sábados e domingos nós temos atividades também, elas existem. O cuidado intensivo médico chega também a 2 ou mais visitas domiciliares semanais. Nas fases pós-captação, que são as mais imediatas, os primeiros 15 dias, os classificados como intensivos recebem pelo menos 3 ou 4 visitas médicas por dia. Por quê? Porque senão a gente não viabiliza a permanência da pessoa no domicílio, é isso. A reinternação hospitalar ela passa a ser um fenômeno extremamente precoce. Então, segurar, viabilizar a possibilidade da pessoa no domicílio depende sim de entregar alguma tecnologia, e isso exige um esforço logístico também bastante grande. O sistema de classificação nos permite fazer isso. Construir a agenda de visita do dia. A agenda de visita diária ela não é aleatória, ela é feita a partir do básico, uma plataforma de equidade para o cuidado. Então, nós não fazemos processos de visita aleatória. Nós começamos fazendo processo de visita aleatória. Uma das coisas que nos provocou para ir na direção da tecnologia foi exatamente essa. Eu abro aquela mesma planilha para todas as categorias profissionais, como enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, os colegas da medicina, nutricionistas e o serviço social, né? Notem que mesmo na programação de alta, que significa que o projeto está concluído, existe segurança domiciliar, o nível de autonomia das pessoas de cuidado, ele aumentou demais para uma escala de muita segurança. A gente mantém uma visita domiciliar mensal. Se esse processo de saída demorar 3 meses, essa pessoa vai sendo reavaliada. A central de intercorrência está aberta, na ponta da linha. Nós podemos ser chamados de previsão de alta sem problema nenhum. E uma reclassificação dinâmica pode ser feita imediatamente, ele pode, de novo, ganhar frequência e intensidade de cuidado conosco. Tá? Eu tentei distribuir um pouco da corte das pessoas a partir da classificatória, né? A partir de subir ou descer este degrau, essa escada, você vê que há uma concentração significativa no que, eu vou passar um próximo slide,
há uma concentração significativa de pessoas nos níveis de cuidados mínimos e intermediários. Estou falando basicamente de AD2, uma grande concentração da corte na AD2. Mas nós temos, e não é desprezível, isso aqui vai representar aí pelo menos 15 a 20 pacientes mês, que são pessoas que necessitam intensividade. O que eu estou falando? Estou falando não só de ostomizados, mas de traqueostomizados, CPAP e BIPAP, peritoneostomias das pessoas que têm grande grau de perdas proteicas durante internações cirúrgicas prolongadas, com bolsa de Bogotá, fazendo contenção de dano. Essas pessoas estão todas conosco em casa para evitar colonizações hospitalares e, obviamente, desfechos mórbidos, né? Então há uma parceria bastante grande com as equipes hospitalares, e as equipes hospitalares começaram a perceber que o mundo lá fora existe ao fazer contato com as equipes domiciliares, né? Lembrar que, para algumas frentes, nem toda a corte de pessoas elegíveis está, de pacientes da atenção domiciliar está sendo atendida por eles, né? Então, a nossa média é que 30% da corte está em fisioterapia, 30% em cuidados nutricionais, 30% em fonoaudiologia. Não é uma restrição de oferta, é uma situação é o perfil da corte, né? Só para dizer que não houve aqui numa consolidação de 2012, esse é o último fechamento, de maio de 2013, né? Então não houve de fato mudança, o comportamento permanece. Há uma concentração nas vertentes de AD2, nos mínimos intermediários, e a fração variando de 6 a 10% nos mínimos. Agora, a programação de alta, eu gostaria que vocês dessem dá uma olhadinha nos números aqui, ó, e aí a gente dá uma olhadinha aqui para 2013. Há uma tendência de aumento, isso basicamente está representando o represamento, e o represamento tem se dado por uma discussão que a gente que a atenção domiciliar vai provocar no país inteiro. E eu vou depois chamar a atenção na questão das limitações, que é o perfil de competência das equipes de saúde em todos os lugares da rede. O que é isso? O que as pessoas precisam estar reunindo de tecnologia de cuidado para conseguir desempenhar o seu papel dentro da rede? Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer transição de cuidado para a atenção básica. Imensa dificuldade. Há uma imensa boa vontade, mas há uma imensa dificuldade técnica para isso, em função do perfil de complexidade do cuidado. E de um outro fator que é tão preponderante quanto esse, que é a possibilidade de frequência de cuidado. A saúde da família vive um dilema. Eu presto mais cuidado domiciliar ou eu presto mais cuidado ambulatorial? Né? Municípios que trabalham com o sistema de meta sempre vão, na maioria das vezes, vão para as equipes de forma pequena. Doutor, eu quero que o senhor faça 400 consultas por mês. Senhor enfermeiro, eu quero que o senhor faça 300 consultas por mês. Isso gera necessariamente uma seleção natural e adversa para o cuidado ambulatorial e não para o cuidado domiciliar. E aí, o menor em casa fica numa situação de risco absoluto, que é como nós faremos para, por exemplo, permitir que o cuidado AD1 seja complementado pela saúde da família. De fato, a gente faça uma parceria nesse processo de cuidado. Por quê? Porque nós estamos com uma corte populacional brasileira envelhecendo, que vai ter necessidade de cuidado em função de desautonomia cada vez maiores, que não vão poder morar em hospitais. Não adianta a gente achar, os sistemas internacionais que investiram 100% em hospices estão claudicando essas residências que não são a residência das pessoas. Como que nós teremos essas pessoas em casa daqui para frente? Essa é uma pergunta que nós temos que constantemente nos fazer. Elas estarão na casa delas. E nós teremos que ter cada vez mais tecnologia para estar com essas pessoas nas casas delas. E quando elas tiverem intensividade, vão precisar de um perfil tecnológico mais especial para isso acontecer. E a atenção primária precisa nos ajudar a fazer essa ação suportativa. Então é um bom diálogo, um bom debate para fazer. Tenho certeza que o Eder, Dudu estão muito implicados com essa questão e acho que a gente vai poder evoluir muito no aprofundamento desse tema. Trazendo a limitação, fala aqui claramente, mas aí faço um enfoque bem definitivo. Tem um desafio para a academia médica brasileira, que é como é que discute o perfil de competência desse profissional que está sendo formado. Esse cara, ele dá conta de trabalhar um processo de gestão da clínica no ambiente de clínica ampliada? Esse cara sabe o que quer fazer cuidado num espaço tão inóspito quanto o domicílio, onde as variáveis independentes são infinitamente superiores às dependentes? Então, hoje é uma limitação real que a gente vive dentro da casa domiciliar. Fronteiras para transdisciplinaridade é o detalhe que eu falei, como construir um projeto terapêutico que não seja um monte de caixinha, mas um conjunto de decisões, de boas decisões para melhor cuidado.
com participação autônoma de cada uma das frentes tecnológicas. Incorporar a tecnologia para maiores aquisições de desempenho ante as necessidades de ofertas mais intensivas. Aqui é o detalhe do seguinte, nós não queremos fazer um hospital em casa, porque nós não somos um home care, não é essa a lógica, mas alguns aparatos tecnológicos têm que estar disponíveis para a gente conseguir ir na direção de prestar um cuidado domiciliar. Caso contrário, a gente pode forçar o falso dilema do cuidado domiciliar impossível, que é o que todo mundo do home care quer vender para a gente, né? Então você precisa ter tecnologia profissional, estrita em casa, senão isso não vai dar conta de se segurar. E aqui a compreensão do domicílio como cenário de prática e construção de conhecimento da rede escola do SUS. Acho que São Bernardo está tentando trabalhar isso agora com a Faculdade de Enfermagem, Medicina, Físio, Fono, trazer essas pessoas para o domicílio para vivenciar a experiência de atenção domiciliar na graduação e na pós. Algumas coisas a aplaudir, acho que uma recente revisão dos critérios populacionais para adesão nos municípios brasileiros, privilegiando municípios com menos de 20 mil habitantes. Isso é uma lucidez, é um movimento corajoso que a Coordenação de Atenção Domiciliar fez, eu quero parabenizar. E revisar o custeio das EMADs ante essa necessidade de incorporação tecnológica para esse cuidado, também foi uma atitude bastante feliz. Eu quero agradecer pela atenção, pedir desculpa porque a minha fúria controlística não foi nada controlística. Quero agradecer a doutora Neide, a doutora Marilena, Aristides e a equipe Mariana pela ajuda e de sempre, pela disponibilidade, dizer que a gente está 100% à disposição para entrar corajosamente nesse debate, nessa construção. Obrigado, bom dia.